Olá, todos bem? Eu espero que sim. Mais uma aula hoje de sexologia médico-forense. Hoje a gente vai falar de parafilias. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos conversar dando a definição, Transtornos parafílicos são fantasias, impulsos ou comportamentos recorrentes, intensos e excitantes sexualmente, que causam sofrimento ou incapacitação e que envolvem objetos inanimados, crianças ou outros adultos não consentidores, sofrimento ou humilhação de si mesmo ou do parceiro com potencial para causar dano. Então, basicamente, as parafilias envolvem excitação sexual a objetos, situações ou objetivos atípicos, Aí a gente pode citar crianças, cadáveres, animais. Eu vou passar uma lista no final, tá? Por enquanto a gente vai citar algumas mais importantes. Mas algumas atividades sexuais que parecem comuns para pessoas ou outros profissionais da saúde não constituem exatamente um transtorno, certo? Eles simplesmente são incomuns, mas não quer dizer que seja uma parafilia. Pessoas podem ter interesses parafílicos, mas não atender aos critérios do transtorno parafílico. Basicamente seria assim. Você imagina um adolescente de 13 anos namorando com um de 19 anos. É pedofilia? Sim. Pela legislação é pedofilia, mas pelo psicológico não é. A diferença de idade seria até pouca em relação entre os dois. Mas vamos lá, Os padrões não convencionais de excitação sexual só são considerados patológicos quando o seguinte se aplica. Então, existe uma regra para ser condicionado a ser uma parafilia. São intensos e persistentes, ou causam sofrimento significativo, ou cumprimento do funcionamento social, ocupacional ou de outras áreas importantes, ou causam danos ou têm potencial de machucar as outras pessoas, certo? Ou animais, no caso da zoofilia. Pessoas com transtorno parafílico têm a capacidade de intimidade delas diminuída e às vezes é inexistente. Não necessariamente a parafilia vai resultar num ato sexual. É um impulso sexual, mas não necessariamente ele resulta num ato. Pode ser resultado da contrição do ato, ou seja, de não praticar o ato, certo? A gente coloca aqui que o padrão de excitação sexual perturbado geralmente está muito bem desenvolvido antes da puberdade, ou seja, isso se inicia antes da puberdade, uma coisa que praticamente vem de berço. E tem pelo menos 3 processos envolvidos nisso. Vamos citar aqui. Ansiedade ou traumas emocionais. Isso vai interferir no desenvolvimento psicossexual do ser humano. O padrão normal de excitação é substituído por outro, às vezes por envolvimento a uma situação enquanto precoce, com experiência de carga sexual elevada, vai modificar o comportamento dessa pessoa para o resto da vida. E outra é o padrão de excitação sexual, muitas vezes adquire elementos simbólicos e condicionados, Aí a gente vai falar mais pra frente de fetiche, mas eu posso te dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Eu posso te dar um exemplo simples, Durante um ato sexual que essa pessoa achou muito bom, ela recebeu uma mordida ou um puxão de cabelo. Ela pode ligar esse fato ao prazer que ela conseguiu chegar no final da relação. Então ela associa que o bem que ela sentiu está relacionado a esse ato ruim que aconteceu no durante. Isso também pode mudar o comportamento sexual. A gente tem, no caso, dezenas de parafilias, certo? Eu vou citar algumas que são as mais conhecidas, vamos dizer assim. Eu fiz uma listagem das mais citadas e a gente vai conversar a respeito delas.
Uma que já tem um comportamento, inclusive criminalizado, vai ser a pedofilia, tá? Vou pegar aqui uma definição de pedofilia. Transtorno pedofílico é caracterizado por fantasias, impulsos ou comportamentos intensos ou recorrentes, sexualmente excitantes, envolvendo adolescentes, pré-púberes ou jovens, geralmente de 13 anos. Ele só é diagnosticado quando as pessoas têm mais de 16 e são mais de 5 anos mais velhas do que a criança que é alvo da fantasia ou do comportamento. Basicamente, estabelece uma distância maior do que 5 anos dessa criança, ou seja, uma pessoa de 21 anos estar tendo desejo por uma pessoa de 16 anos está dentro desse limite que foi identificado e, portanto, não se encaixaria em pedofilia. Como maior do que 18, já não seria um caso de pedofilia. Você soma de 17 mais 5 seriam 22, então 22 para 17 também psicologicamente não entraria no caso. Eu não estou falando que não entra no caso criminal, tá? Pedofilia não é crime. O transtorno é caracterizado por fantasias e impulsos. Não tem nada direcionado a um relacionamento. O problema é quando isso sai dessa fantasia, sai desse impulso e vai para a vida real. Aí ele está incluindo, no que a gente comentou na aula passada, estupro de vulnerável. Mas continuando aqui, eu anotei algumas coisas e eu vou tentar fazer um resuminho para vocês, tá? A pedofilia é uma forma de parafilia que causa danos. É por isso que ela é criminalizada. Então a gente vai trabalhar basicamente com ela porque causa danos. A gente está falando de desejo para uma pessoa que não tem condições, pelo menos legais, de decidir se sim ou se não. A gente lembra que eu comentei com vocês, existe uma idade mínima e é a idade legal. Então vamos lá. Abusos sexuais contra crianças constituem uma porção significativa dos atos sexuais criminosos relatados. Para adolescentes mais velhos, vou dar um exemplo aqui, 17, 18 anos de idade, tá? O interesse sexual ou envolvimento contínuo com uma criança de 12 ou 13 anos de idade pode não atender aos critérios clínicos para um transtorno. Entenda, do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicológico, essa diferença tem que ser maior do que 5 anos. Se for menor do que 5 anos, ela não se caracteriza como um transtorno psicológico. Mas para a legislação, basta ser menor de 18 anos e o maior, que a gente já está caindo no quadro da pedofilia. 19 anos e uma menina de 17 já seria pedofilia pelo Código pelo Código Penal, certo? É uma diferença bem grande do transtorno para a criminalização do transtorno. Outro dado aqui, a maioria dos pedófilos é homem. A atração pode ser por meninos ou meninas ou por ambos. Os pedófilos preferem crianças do sexo oposto em vez de criança do mesmo sexo, mas essa proporção é de 2 para 1. De cada 3, 2 preferem o sexo oposto e 1 do mesmo sexo. O adulto é conhecido da criança e pode ser membro da família, padrasto ou madrasta. Aí a gente tem um outro problema. A gente tem, quando esse adulto se interessa por uma criança da família, a gente tem o que a gente chama de incesto. Aí é um outro transtorno associado. Existe também o que a gente chama de pedófilos predatórios, que são aqueles que têm o transtorno de personalidade e pode ter um transtorno de personalidade antissocial. E eles podem forçar ou ameaçar, ou seja, eles são mais violentos, eles podem machucar fisicamente. Aí a gente tem um problema agravado, tá? A gente não está entrando especificamente em todos os detalhes, mas basicamente esse seria o pior grupo. Esse é o grupo que possivelmente praticariam os crimes mais hediondos. Existe uma forma de diagnosticar, né, de comprovação, mas ela não é aceita no mundo todo, então é muito difícil de você caracterizar e dar um laudo para um pedófilo. Como é que seria
esse laudo? Tem um exame que chama pletismografia peniana ou fotopletismografia vaginal. Basicamente, o que seria esse tipo de exame? São colocados eletrodos para analisar as regiões genitais ou do homem ou da mulher, e aí vai mostrar pornografia com pedofilia para esses seres e verem se eles se excitam. Qual que é o problema? É que ter esse material para fazer o exame por si só, em alguns países já caracteriza um crime. Então não necessariamente esse exame é aceito no mundo todo, certo? Vamos então falar de voyeurismo, tá? Definição de voyeurismo. Voyeurismo é a obtenção de excitação sexual pela observação de pessoas nuas, despindo-se ou engajadas em atividade sexual. Quando se observam pessoas desavisadas, esse comportamento sexual frequentemente ocasiona problemas com a lei e nos relacionamentos. O transtorno voyeurista envolve agir sobre os impulsos ou fantasias voyeuristas com uma pessoa que não consente ou experimentar sofrimento significativo ou prejuízo funcional por causa desses desejos e impulsos, tá? Basicamente, voyeurismo é uma forma de parafilia, mas a maioria de pessoas com esse tipo de interesse, ele não atende os critérios clínicos do transtorno parafílico, tá? Porque assim, o transtorno vai exigir que o comportamento, a fantasia ou os impulsos intensos da pessoa acabam sendo resultantes em sofrimento, né, clinicamente significativo, ou prejuízo funcional ou prejudique outrem, né? Ou seja, ele acaba gostando apenas de ver, e ele sofre com isso. Ele tem prazer durante um momento, mas ele sofre com isso. Há um sofrimento, há uma perda, tá, para ele. Então só é classificado como voyeur a pessoa que tem esse transtorno, né, vive observando outras pessoas ou tentando observar, mas na verdade ele tem um transtorno e ele não consegue concretizar o ato, e ele sofre muito com isso. Muitas culturas colocam o voyeur como pessoas que gostam de assistir para praticar. Se essa pessoa não tem prejuízo no relacionamento, ele não entra nessa condição característica de verdade, tá? Para ser um transtorno, tem que ser dessa forma. Esse transtorno ele atinge 12% dos homens e 4% das mulheres. O diagnóstico nesse caso é bem complicado, né? Por quê? Porque a excitação dele vai vir de observar pessoas estranhas, e ele tem que ter uma perda. Para uma pessoa chegar a isso num psicólogo e contar esse caso é muito, muito, muito demorado, tá? O transvestismo. Então vamos lá. Pela definição, né, envolve excitação sexual intensa e recorrente com o uso de roupas do sexo oposto, que pode se manifestar como fantasias, impulsos ou comportamentos. Transtorno travéstico é travestismo que causa sofrimento significativo ou prejuízo funcional significativo. Para ser uma parafilia, não é simplesmente se vestir, tá? A maioria dos travestis não atende os critérios dessa parafilia. Esse transtorno, a pessoa gosta de se vestir, ela não quer ser o outro sexo, ela não é um transgênero, ela não quer modificar o sexo, não é um homem que nasceu no corpo de uma mulher ou uma mulher que nasceu no corpo do homem, ao contrário. Normalmente essas pessoas têm atração pelo sexo oposto, mas desejam usar as vestimentas. Então essa é a diferença pro travesti propriamente dito. Ele usa para se completar, porém ele tem um sofrimento com isso. Ele sofre. Ele só consegue ser completo fazendo isso. Por exemplo, nos Estados Unidos surgiu um termo chamado crossdresser, que seria basicamente o que seria esse nosso travesti, não é? Mas para você ter uma ideia, esse transtorno é raro em mulheres.
e ele atinge heterossexuais masculinos. Então não é o travesti, tá? Tenta não confundir. Esse é uma pessoa que precisa se vestir para se completar, mas ele sofre com isso, ele tem vergonha, ele não quer ser pego desse jeito. Ele pode usar roupa íntima escondido, mas ele não quer ser pego, mas ele não tem atração pelo outro sexo, então ele não é um homem tentando ser mulher e nem uma mulher tentando ser homem, tá? É bem diferente. Vamos pro próximo então. É o transtorno de exibicionismo, tá? Vamos para a definição. Exibicionismo caracteriza-se pela obtenção de excitação sexual por exposição genital, quase sempre para um desconhecido desavisado. Também pode se referir a um forte desejo de ser observado por outros durante a atividade sexual. Transtorno exibicionista envolve agir sobre esses impulsos como uma pessoa que não consente ou experimentar sofrimento significativo ou prejuízo funcional por causa desses desejos e impulsos, né? Basicamente, o exibicionismo, para ser uma forma de parafilia, ele tem que ter esse sofrimento. Vocês notem que as parafilias sempre resultam em perda, em dor, em sofrimento, tá? A maior parte delas, pelo menos. A maior parte das pessoas que são exibicionistas não atende aos critérios clínicos do transtorno, tá? Ele tem um comportamento até normal, ele tem fantasia ou impulso com isso, ele pode até praticar, né? É o medo de ser pego, é a excitação pelo perigo, mas isso não quer dizer que seja uma parafilia. Na verdade, todas as parafilias não são transtornos, eles são obsessivos e compulsivos, né? Ele não consegue deixar de fazê-lo. Não é simplesmente um desejo. Essa é a complicação do ato, certo? Geralmente os exibicionistas eles são homens. A taxa é quase o dobro das mulheres, tá? E geralmente isso ocorre anterior à adolescência. Isso começa a vir a partir da adolescência e cada dia vai se tornando mais forte, tá? E eles também são conhecidos aqui no Brasil como molestadores. Eles ficam se exibindo para crianças, ele pode inclusive se masturbar para uma mulher que está passando na rua. Isso acaba sendo também um transtorno de personalidade e acaba sendo também um transtorno de conduta. A gente vai comentar desses outros transtornos nas aulas seguintes, hoje não basicamente. A gente vai simplesmente falar por cima. Transtorno de personalidade atinge a personalidade integral da pessoa. O exibicionista acaba querendo aparecer em qualquer situação, acaba não tendo senso do ridículo, acaba perdendo essa ética de conviver em sociedade. E lógico que ele acaba se tornando um ser antissocial, e aí a gente está falando do transtorno de conduta, porque ele vai acabar fugindo porque ele não é aceito. Então um transtorno de personalidade pode resultar em um transtorno de conduta, né? Outra coisa, o diagnóstico nesse caso é um pouco mais simples, né? Basta você observar o comportamento. Eles gostam de pegar pessoas desatentas. Muitos deles não fazem nada, simplesmente se exibem e fogem, né? É bem tradicional aquela imagem da capa de chuva que se abre, a pessoa aparece, se mostra e depois ela foge, porque ela não quer ser pega. Agora, é inconveniente, e essa pessoa também tem os desejos e as fantasias finalizados por isso. Ele quer aparecer, ele quer se exibir, ele quer ser notado. Muito desse comportamento pode ser relativo a uma infância onde essa pessoa não era percebida, onde ele queria se mostrar para alguém, e isso cria um transtorno de ordem mental, e ele cresce pensando nisso até que desperta o exibicionismo dele um pouco antes da adolescência. Nesse caso aqui a gente está falando de uma sigla, que essa sigla é BDSM, e na verdade consiste em
pelo menos 3 práticas, tá? Então, quais seriam essas práticas, certo? As práticas seriam bondade, disciplina, sadomasoquista, certo? A gente vai falar especificamente de cada uma delas para você ter uma noção de como funciona. Vamos para a primeira, tá? A primeira, por ordem da sigla, é bondade. É uma prática BDSM que consiste em prender, amarrar ou restringir consensualmente um parceiro para fins estéticos, eróticos ou sensoriais. Um parceiro pode ser fisicamente restringido de várias maneiras, incluindo com o uso de corda, algemas, vendas, coleiras, fitas adesivas, mordaça, grilhão, entre outros. O bondage geralmente mas nem sempre uma prática sexual. Geralmente ele resulta em sexo, mas não necessariamente ele é uma prática. Ele pode ter ligação com a restrição, com a contenção, certo? Um motivo comum para o parceiro ativo amarrar o seu parceiro é a busca do prazer através do sentimento de transferência temporária de controle e poder. Ou seja, é o lance do dominador, né? Ou da figura máxima dentro do bondage, que é a dominatrix, e do dominado. A pessoa se coloca em grau de hierarquia, né? Ela se submete. É o submisso e o dominador. Então, é um jogo. Eles encaram como um jogo, faz parte da parafilia, porém não é um transtorno negativo. Isso só vai ser um transtorno negativo quando exagerar. Existem várias técnicas utilizadas aqui dentro que, por um acidente, pode resultar em um crime. Por exemplo, uma das técnicas utilizadas é a asfixia erótica. Existe também a autoasfixia erótica. A própria pessoa tenta se enforcar para ter essa sensação, e num erro pode acontecer um desastre. Essa pessoa praticar o suicídio, mas não foi um suicídio pensado, ele ocorreu. Por ordem da lista, então, o próximo é o sadismo, né? O foco do sadismo, sadismo sexual no caso, envolve atos reais, eles não são simulados, no qual o indivíduo deriva da excitação sexual do sofrimento psicológico ou físico. Isso pode incluir humilhação, que entra no bondage, tá? Do parceiro. Então, assim, nem sempre o sofrimento é físico, pode ser por um sofrimento psicológico. Então ele vai colocar o parceiro humilhando, diminuindo o nível dele, e assim ele está também praticando o sadismo sexual. Outra forma é realmente machucando, infligindo o sofrimento. Essa caracteriza a caracterização da parafilia, né? Alguns indivíduos com essa parafilia se sentem perturbados por suas fantasias sádicas, que são simuladas ou invocadas durante a atividade sexual, mas não efetivamente concretizadas. Ou seja, ele pensa, ele deseja, mas ele não concretiza. Nesses casos, as fantasias sádicas envolvem habitualmente o controle completo ou parcial sobre a vítima, que se sente aterrorizada ante o ato sádico iminente. Alguns praticantes de crime, alguns maníacos sexuais, eles sofrem do sadismo sexual, e daí eles querem infligir sofrimento nas vítimas. Mas vamos ver o lado oposto do sadismo, que seria o complemento dele. Então vamos falar a respeito do masoquismo, tá? O masoquismo, ele é uma tendência ou outra prática parafílica, se você preferir chamar assim, pela qual a pessoa busca prazer ao sentir dor ou imaginar que sente. Em um sentido extenso, pode se considerar como masoquismo também a forma de prazer com humilhação verbal. Então vamos lá. O BDSM, ele vai pegar pessoas adeptas, e daí vem a sigla BD, disciplina. Vão pegar pessoas adeptas e vai tentar fazer o cruzamento de duas pessoas, uma com sadismo e uma com masoquismo. Um deseja sofrer e o outro deseja infligir dor. Então é consensual, os dois estão plenamente de acordo. No caso do masoquista, é o que teoricamente gostaria de sofrer, né? Não necessariamente o parceiro dele pode ser um sádico.
Então, de repente, a pessoa não quer infligir dor ao parceiro. Aí é um pouco mais complicado. Mas é mais difícil ocorrer um crime com um masoquista do que com o oposto, que seria o sádico. O sádico pode não conseguir se segurar e vir a cometer um crime. Vamos falar o próximo, então, que por si só já se caracteriza como um crime, tá? A gente vai falar de necrofilia. Necrofilia, do grego necros, que é morto, né, cadáver, e filia, que seria amor. Então, é o amor ao cadáver, tá? É uma parafilia caracterizada pela excitação sexual decorrente da visão ou do contato com o cadáver. Então, se olhar ou se tocar, os dois entram nessa parafilia. O fenômeno da necrofilia é conhecido desde os mais remotos tempos da sua história humana, podendo ainda ser observado como costume comum, às vezes até sacralizado em certas tribos africanas e asiáticas, bem como em manifestação esporádica do Ocidente. Aqui vai depender de ser crime ou não, de acordo com a sociedade. No caso do Brasil, ele acaba ocorrendo no caso de vilipêndio a cadáver, né? Então é crime. Mas, como disse aqui, na Ásia e na África, em algumas regiões, faz parte da cultura. A próxima que a gente vai comentar é o proteirismo, tá? O que seria isso? É a excitação sexual resultante de fricção dos órgãos genitais ou do toque no corpo de uma pessoa desconhecida e geralmente vestida, no meio de outras pessoas, geralmente em aglomerações, né? E a gente vai falar do trem, do ônibus, do metrô, festa, show, elevador, tá? Como é que funciona essa prática, né? Ele é considerado uma parafilia. Ele pode ocorrer tanto com homens como com mulheres, embora as mulheres tendam a ser um pouco mais regradas. Esse comportamento ele é muito danoso para a vítima, né? Ele pode gerar distúrbios. Não são raros os casos que têm acontecido no metrô de São Paulo, nos trens, em ponto de ônibus, né? No caso, essa própria parafilia também ela pode ser praticada por casais, né? No caso, como uma espécie de preliminar, tá? Mas geralmente é realmente praticada com pessoas desconhecidas. Alguns estilos de dança moderna também tem esse termo por causa do tipo de dança que eles fazem, certo? A próxima que a gente vai comentar é a respeito da zoofilia, né? Zoo ou zoon do grego, que seria animal, e filia, que a gente já disse que era amor. Tá? Então, é uma parafilia definida pela atração ou envolvimento sexual com animais de outras espécies. Tais indivíduos são chamados de zoófilos. Os termos zoossexual ou zoossexualidade descrevem toda a trama de orientação humana-animal. Um outro termo também bem conhecido no Brasil é bestialidade. Mas no caso a bestialidade não é simplesmente o desejo, é realmente o ato sexual entre um humano e um não humano. Enquanto a zoofilia é legal em alguns países, não é explicitamente aceita e na maioria dos países atos sexuais com animais são ilegais, sob as leis de abuso de animais e crueldade contra animais, inclusive no Brasil, tá? É menos comum um crime dessa natureza, é menos comum acontecer da pessoa ser presa por um crime de zoofilia, mas no Brasil, em algumas regiões, é até bem aceito. As pessoas comentam a respeito disso como uma primeira experiência sexual totalmente normal. Tem algumas teorias psicológicas para esse tipo de ato, tá? Eu vou dar uma lidinha no resuminho que eu fiz aqui. Algumas leituras da psicologia, fundamentada na teoria freudiana, classificam a zoofilia como um transtorno de sexualidade humana. A classificação internacional de doenças coloca ela na categoria F65.8, o que significaria outros transtornos de ordem sexual, que basicamente abordaria a bestialidade, tá? Nas leituras tradicionais, a zoofilia é considerada uma perversão sexual humana associada a transtornos neuróticos, rudez, insensibilidade, grosseria ou ainda um bloqueio afetivo em relação ao ser humano. A pessoa não consegue se relacionar com outro ser humano, seja lá qual for o fator psicológico
que esteja bloqueando isso. Na Idade Média isso era praticado amplamente na sociedade, não se via como um defeito, como um erro, mas na sociedade moderna não é aceito, tá? Vamos falar um pouco agora de uma coisa que vem da parafilia, mas não necessariamente é uma parafilia. A gente vai comentar a respeito do fetiche. O que seria o fetiche? É o desvio do interesse sexual para algumas partes do corpo do parceiro, é o que a gente vai comentar um pouco mais à frente, ou para objetos, cenários, ou peças de roupa, por exemplo, tá? Então vamos lá. No meio conhecido, tá? No fetichismo, o meio preferido ou único de atingir a satisfação sexual é manipulando ou observando objetos ou locais ou ação, tá? E eles são associados ao corpo humano ou à ideia do parceiro ideal. Então, para isso se tornar uma parafilia, não é simplesmente gostar de ter objeto por perto, é depender que o objeto ou que a parcialidade desse outro corpo esteja presente e que ele possa ver, tá? A gente vai comentar de vários a esse respeito, mas geralmente nos dias de hoje o fetiche vai se dar por partes do corpo, vai se dar por objetos, por locais e por roupas, por vestimentas, tá? É o fetiche pela enfermeira, é o fetiche pelo bombeiro, é o fetiche pelo pé, ou por fazer sexo ao ar livre. Vai entrar um pouco na característica do exibicionista, mas não necessariamente é a mesma coisa. O próximo que a gente vai comentar é o parcialismo, tá? Vou te dar a definição de parcialismo. Parcialismo é um interesse sexual com foco em uma parte específica do corpo. Então o fetiche por partes do corpo, ele recebe outro nome, ele recebe o nome de parcialismo. Mas a gente já comentou que esse parcialismo é um fetiche por partes do corpo. O parcialismo ele é classificado como um tipo de parafilia ou distúrbio parafílico. Por quê? Porque parafilia envolve excitação sexual ou situações que são consideradas atípicas. Muitos tipos de parafilia eles são considerados socialmente aceitáveis. Então, nesse caso do parcialismo, muitos deles vai passar desapercebido. Por exemplo, cabelo, alguma parte do corpo normal, passa como se fosse normal. O problema é que o foco da pessoa vai ser isso até o final. Ele não consegue mudar o foco. Tem que estar presente, certo? Você aceita o que você acha que é bom para você. Na verdade, a sociedade condiciona algumas parafilias como parte da normalidade. Mas na próxima aula a gente vai falar desse outro termo que seriam transtornos de personalidade. Até a próxima aula. Espero que a aula tenha sido produtiva. Fui!